Nunca subestime uma pessoa pelo cargo que ocupa. Marina parecia apenas mais uma funcionária comum na corporação Estrela Azul. Mas por trás daquele sorriso discreto se escondia um segredo que mudaria tudo para sempre. O silêncio no escritório da corporação Estrela Azul foi cortado pelo som de passos pesados e furiosos descendo pelo corredor. Marina Álvares levantou os olhos dos documentos que organizava, sentindo o ar ficar denso ao seu redor. Todos os funcionários pararam o que faziam, como animais sentindo a aproximação de um predador. Algo terrível estava para acontecer. Ricardo Mendonça surgiu na porta do departamento administrativo com o rosto transtornado de raiva, os punhos cerrados e os olhos injetados de fúria. Sua respiração estava pesada, como se tivesse corrido uma maratona. Mas Marina sabia que aquela agitação vinha de algo muito pior. O CEO mais temido da cidade estava prestes a explodir. E todos ali eram testemunhas de algo que jamais esqueceriam. "Onde está ela?" gritou Ricardo, fazendo com que Beatriz Santos, a funcionária mais próxima, se encolhesse na cadeira. "Onde está a incompetente que destruiu 3 meses do meu trabalho?" Seus olhos varreram o ambiente até encontrarem Marina, que permanecia serena em sua mesa, como se fosse a única pessoa no mundo que não sentia medo daquele homem. O escritório inteiro paralisou. Carlos Oliveira, o gerente intermediário, tentou se posicionar entre Ricardo e Marina, mas foi empurrado para o lado, como se fosse um obstáculo insignificante. Luciana Costa, a secretária executiva, segurou a respiração, sabendo que presenciaria algo que marcaria para sempre a história daquela empresa. Marina se levantou lentamente, com uma elegância que contrastava de forma perturbadora com a fúria descontrolada do CEO. Havia algo em seus olhos, uma serenidade profunda que não fazia sentido diante da tempestade que se aproximava. Era como se ela soubesse de algo que todos os outros ignoravam, como se estivesse preparada para aquele momento há muito tempo. "Você!" Ricardo apontou o dedo para Marina com tanta força que parecia querer perfurar o ar entre eles. "Você é uma desgraça para esta empresa, uma incompetente que não deveria estar nem varrendo o chão deste lugar." Sua voz ecoou pelas paredes, fazendo com que funcionários de outros andares parassem para ouvir o que acontecia. A humilhação começou de forma devastadora. Ricardo começou a listar, um por um, todos os erros que Marina supostamente havia cometido no relatório trimestral. Cada palavra era como uma bofetada pública. Cada acusação era gritada com uma intensidade que fazia os colegas de trabalho baixarem os olhos, envergonhados de presenciar tamanha crueldade. 3 meses de trabalho jogados no lixo por causa da sua burrice, continuou Ricardo, agora caminhando ao redor de Marina como um predador cercando sua presa. Você custou milhões para esta empresa. Milhões que saíram do meu bolso por causa da sua incompetência absurda. Beatriz Santos começou a chorar silenciosamente, não conseguindo suportar ver uma colega ser destruída daquela forma. Carlos Oliveira cerrou os punhos, lutando contra o impulso de intervir e perder o próprio emprego. Outros funcionários sussurravam entre si, chocados com a brutalidade do ataque. Mas Marina permanecia inabalável. Não baixou a cabeça, não derramou uma lágrima, não demonstrou qualquer sinal de que as palavras de Ricardo a estavam afetando. Havia uma força interior nela que intrigava e perturbava ao mesmo tempo. Era como se estivesse assistindo a uma peça teatral da qual conhecia o final. Você não serve nem para limpar os sapatos dos verdadeiros profissionais desta empresa. Ricardo estava fora de controle agora, cuspindo as palavras com tanto ódio que respingos de saliva voavam pelo ar. Eu não sei como você conseguiu este emprego, mas tenho certeza de que foi por pena, porque competência você não tem nenhuma. A situação atingiu o ápice da crueldade quando Ricardo resolveu atacar não apenas o profissionalismo de Marina, mas sua dignidade como pessoa. Olhem para ela, gritou, virando-se para todos os funcionários. Esta é a cara do fracasso. Esta é a cara de quem nunca vai conseguir nada na vida porque não tem capacidade para isso. Foi nesse momento que algo mudou no ar. Marina deu um passo à frente e, pela primeira vez, um sorriso discreto apareceu em seus lábios. Não era um sorriso de submissão ou nervosismo. Era o sorriso de alguém que estava prestes a jogar uma carta que ninguém esperava. Senhor Ricardo,
Ela disse com uma voz calma e controlada que contrastava dramaticamente com os gritos furiosos dele. O senhor tem certeza de que quer continuar com isso? Tem certeza de que quer fazer isso na frente de todos esses funcionários? A pergunta pegou Ricardo desprevenido. Por um instante, sua fúria deu lugar à confusão. Havia algo na forma como Marina falou, uma confiança que não fazia sentido vinda de alguém que estava sendo humilhada publicamente. Como ousa me questionar? Ele recuperou a compostura furiosa. Você não passa de uma funcionária insignificante que está prestes a ser demitida. Você não tem direito de me questionar. Marina assentiu lentamente, como se estivesse absorvendo cada palavra. Eu entendo sua posição, Sr. Ricardo. Realmente, do seu ponto de vista, eu sou apenas mais uma funcionária. Apenas mais uma pessoa que o senhor pode humilhar sem consequências. Exatamente. Ricardo explodiu novamente. E agora, na frente de todos esses funcionários que vão servir de testemunhas, eu vou dizer as palavras que você vai levar para o resto da sua vida patética. O escritório inteiro prendeu a respiração. Luciana Costa levou a mão à boca, pressentindo que algo terrível estava para acontecer. Beatriz Santos fechou os olhos, não conseguindo suportar ver o que vinha a seguir. Carlos Oliveira sentiu o estômago revirar, sabendo que presenciaria algo que o marcaria para sempre. Ricardo caminhou até ficar a poucos centímetros de Marina, seus olhos cheios de uma crueldade que gelava o sangue. Ele queria que aquele momento fosse inesquecível, queria que cada pessoa naquele escritório se lembrasse para sempre do dia em que ele mostrou quem mandava ali. Você está demitida! Ele gritou com uma força que fez as janelas tremerem. Você está demitida e nunca mais quero ver a sua cara neste prédio. Pegue suas coisas e desapareça da minha vista antes que eu chame a segurança para te arrastar daqui. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Funcionários olhavam uns para os outros, chocados com a brutalidade do que acabaram de presenciar. Alguns começaram a chorar. Outros simplesmente ficaram paralisados. Nunca haviam visto uma humilhação tão cruel e devastadora. Mas Marina não se moveu. Em vez disso, ela alcançou lentamente a gaveta de sua mesa e retirou algo que fez Ricardo franzir o senho. Era um documento oficial, lacrado, e com aparência de extrema importância. Ela o segurou de forma que todos pudessem ver, mas sem revelar seu conteúdo. Senhor Ricardo, ela disse, sua voz ainda calma, mas agora carregada de algo que fez o CEO recuar instintivamente. Antes de eu sair daqui, o senhor não gostaria de saber quem realmente assinou minha contratação? Não gostaria de saber quem autorizou minha presença nesta empresa? A expressão de Ricardo começou a mudar. A fúria deu lugar a uma confusão crescente. Depois a uma preocupação que ele tentou disfarçar. Que diferença faz quem te contratou? Você foi demitida e pronto. Não há nada que possa mudar isso. Marina abriu o documento lentamente, saboreando cada segundo da tensão que se instalou no ambiente. Todos os funcionários se inclinaram para a frente, tentando ver o que estava escrito naquele papel que parecia ter o poder de mudar tudo. Este documento, Marina disse, erguendo-o para que todos pudessem ver melhor, foi assinado pessoalmente pelo fundador e maior acionista da corporação Estrela Azul, a pessoa que tem poder absoluto sobre esta empresa e sobre todos os que trabalham nela, incluindo o senhor Ricardo. O rosto de Ricardo empalideceu instantaneamente. Pela primeira vez desde que a confrontação começou, ele demonstrou algo além de fúria. Medo puro e incontrolável. Impossível. Ele murmurou mais para si mesmo do que para os outros. Isso é impossível. Ele não faria isso sem me consultar. Marina deu mais um passo à frente, e agora era ela quem dominava completamente a situação. Senhor Ricardo, me permita fazer uma pergunta. O senhor conhece pessoalmente o Dr. Eduardo Álvares? A menção daquele nome fez Ricardo cambalear como se tivesse levado um soco no estômago. Seus olhos se arregalaram. Sua respiração ficou ofegante. E pela primeira vez em muitos anos, o CEO mais temido da cidade sentiu o verdadeiro significado da palavra terror. Porque Eduardo Álvares não era apenas o fundador da Corporação Estrela Azul. Era o homem que podia acabar com a carreira de Ricardo com um simples telefonema.
E Marina acabara de mencionar aquele nome com uma familiaridade que fez o mundo do CEO desabar. O nome Eduardo Álvares ecoou pelo escritório como um trovão em dia de céu azul. Ricardo Mendonça sentiu suas pernas fraquejarem e, pela primeira vez em décadas, o homem que aterrorizava funcionários inteiros experimentou o gosto amargo do medo verdadeiro. Cada pessoa naquele ambiente percebeu a mudança dramática na atmosfera. O predador havia se tornado presa em questão de segundos. Marina observava a transformação no rosto de Ricardo com uma serenidade perturbadora. Ela sabia exatamente o impacto que aquele nome causaria. Sabia o terror que se instalaria nos olhos do CEO arrogante. Anos de planejamento haviam levado a este momento exato, e cada segundo de humilhação que ela havia suportado estava prestes a fazer sentido. Não, não pode ser, Ricardo murmurou, sua voz agora reduzida a um sussurro trêmulo. Você não pode ser. Isso é impossível. Ele nunca mencionou. As palavras saíam de forma desconexa, como se seu cérebro se recusasse a processar a realidade que se desenhava diante dele. Beatriz Santos olhava da Marina para Ricardo, tentando entender o que estava acontecendo. Carlos Oliveira havia se aproximado discretamente, pressentindo que estava presenciando algo histórico. Luciana Costa segurava a respiração, seus olhos fixos no documento que Marina ainda mantinha em suas mãos, como se fosse uma arma poderosa. Marina deu mais um passo em direção a Ricardo, que instintivamente recuou. A inversão de poder era tão dramática que chegava a ser surreal. Minutos antes, ele gritava e humilhava. Agora, encolhia-se como uma criança assustada diante de uma verdade que não queria aceitar. Senhor Ricardo, Marina disse, sua voz carregada de uma autoridade que ninguém ali havia ouvido antes. Permita-me esclarecer algumas coisas que talvez tenham passado despercebidas durante seus anos comandando esta empresa. Ela abriu completamente o documento, revelando um papel timbrado com o selo oficial da Corporação Estrela Azul. A assinatura no final era inconfundível. Todos ali reconheciam a letra elegante e firme de Eduardo Álvares, o homem lendário que havia construído aquele império do nada. Este documento, Marina continuou, autoriza minha presença nesta empresa não como uma funcionária comum, mas como observadora oficial enviada pelo Conselho Superior. Minha missão era simples: avaliar a gestão, o tratamento aos funcionários e a eficiência operacional desta filial. O sangue de Ricardo parecia ter congelado em suas veias. Cada palavra de Marina era como uma estocada certeira em seu mundo de certezas. Ele começou a calcular mentalmente quantas humilhações havia cometido nos últimos meses, quantos funcionários havia maltratado, quantas decisões questionáveis havia tomado. Durante semanas, Marina prosseguiu, sua voz ganhando força. Eu documentei cada grito, cada humilhação, cada momento em que funcionários dedicados foram tratados como lixo. Documentei a forma como o senhor usa o medo como ferramenta de gestão, como transforma um ambiente de trabalho em um campo de batalha diário. Os funcionários ao redor começaram a entender a magnitude do que estava acontecendo. Sussurros nervosos se espalharam pelo escritório. Alguns sorriram discretamente. Outros pareciam não acreditar no que ouviam. A mulher que eles viam como mais uma colega estava revelando ser muito mais do que qualquer um poderia imaginar. Ricardo tentou recuperar a compostura, mas sua voz saiu falha e desesperada. Mesmo que isso seja verdade, você não pode provar nada. Foram apenas métodos de gestão. Eu sempre agi no melhor interesse da empresa. Marina sorriu. Não o sorriso discreto de antes, mas um sorriso que demonstrava que ela tinha muito mais cartas para jogar. Senhor Ricardo, o senhor realmente acredita que eu passaria semanas aqui sem coletar evidências sólidas? Acredita que Eduardo Álvares enviaria alguém sem os recursos necessários para documentar tudo? Ela se dirigiu até sua mesa e abriu uma gaveta que ninguém jamais havia visto ser usada. De lá, retirou um pequeno dispositivo que fez todos os presentes se inclinarem para ver melhor. Era um gravador digital Ultra Thin, quase imperceptível, mas obviamente de alta tecnologia. Cada conversa, cada grito, cada humilhação dos últimos 2 meses foram registrados. Marina anunciou, levantando o dispositivo para que todos pudessem ver.
incluindo a sessão de constrangimento que acabamos de presenciar, onde o senhor me demitiu de forma ilegal e abusiva na frente de testemunhas. O escritório explodiu em murmúrios abafados. Funcionários trocavam olhares significativos. Alguns começavam a sorrir abertamente. Carlos Oliveira não conseguia disfarçar um sorriso de satisfação. Finalmente, alguém havia conseguido documentar o que todos sabiam, mas ninguém ousava denunciar. Ricardo estava em pânico total agora. Suas mãos tremiam visivelmente, e ele começou a suar frio apesar do ar-condicionado. Você não pode fazer isso comigo. Eu construí minha carreira. Eu dediquei anos a esta empresa. Não pode acabar assim. O senhor construiu sua carreira sobre o sofrimento de pessoas inocentes, Marina replicou. Sua voz agora carregada de uma emoção controlada, mas intensa. Quantos funcionários talentosos saíram desta empresa por causa do seu comportamento? Quantas famílias foram prejudicadas porque o senhor decidiu que humilhar era a melhor forma de liderar? Beatriz Santos começou a chorar. Mas desta vez não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de justiça finalmente sendo feita. Ela se lembrou de colegas que haviam pedido demissão nos últimos meses, incapazes de suportar o ambiente tóxico criado por Ricardo. Marina continuou sua revelação devastadora. Durante minha investigação, descobri que esta filial tem a maior taxa de rotatividade de funcionários de toda a corporação. Descobri que 3 casos de assédio moral foram abafados nos últimos 6 meses. Descobri que o senhor usa informações pessoais dos funcionários para chantageá-los emocionalmente. Cada revelação era como um martelo batendo no caixão da carreira de Ricardo. Ele sabia que cada acusação era verdadeira, sabia que havia evidências suficientes para destruir não apenas seu emprego, mas sua reputação em toda a indústria. Por favor, Ricardo murmurou, sua arrogância completamente evaporada. Por favor, podemos conversar sobre isso em particular? Podemos encontrar uma solução. Eu posso mudar, eu posso melhorar. Marina balançou a cabeça lentamente. Senhor Ricardo, quantas vezes funcionários imploraram por uma segunda chance? Quantas vezes pediram clemência antes de serem humilhados publicamente? O senhor demonstrou alguma compaixão com eles? O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão quase palpável. Todos sabiam a resposta para aquela pergunta. Ricardo jamais havia demonstrado misericórdia. Jamais havia dado uma segunda chance. Jamais havia tratado seus subordinados com dignidade básica. Mas há algo mais. Marina continuou. E o tom de sua voz fez todos perceberem que a maior revelação ainda estava por vir. Algo que torna toda esta situação ainda mais interessante. Ela alcançou sua bolsa e retirou outro documento. Este claramente mais pessoal, mais íntimo. Era uma fotografia antiga, desgastada pelo tempo, mas ainda perfeitamente visível. A imagem mostrava um homem elegante ao lado de uma mulher bonita, ambos sorridentes, segurando uma criança pequena nos braços. Ricardo olhou para a fotografia e sua expressão mudou mais uma vez. Não era mais apenas medo, era choque absoluto, descrença total. Suas pernas cederam e ele teve que se apoiar na mesa mais próxima para não cair. Reconhece esta foto, senhor Ricardo? Marina perguntou suavemente. É de há muitos anos, quando Eduardo Álvares ainda levava sua família para os eventos da empresa. Quando sua filha ainda era pequena demais para entender o mundo dos negócios. A fotografia passou de mão em mão entre os funcionários curiosos. Luciana Costa foi a primeira a fazer a conexão, e seu grito abafado ecoou pelo escritório. Não pode ser. Marina, você é... Marina assentiu lentamente, saboreando o momento da revelação completa. Meu nome completo é Marina Eduardo Álvares. Sou filha única de Eduardo Álvares, fundador e maior acionista da Corporação Estrela Azul. E durante os últimos 2 meses, observei como o senhor, Ricardo Mendonça, transformou a empresa do meu pai em um ambiente de terror e humilhação. O impacto da revelação foi sísmico. Funcionários se entreolhavam em choque absoluto, alguns rindo nervosamente, outros cobrindo a boca em espanto. A mulher que eles viam organizando documentos e servindo café era, na verdade, a herdeira de todo aquele império. Ricardo desabou em uma cadeira, seu rosto completamente sem cor.
Ele havia acabado de humilhar e demitir a filha do homem mais poderoso de sua vida profissional. Havia cometido o erro mais devastador de sua carreira. E pior, havia feito isso na frente de dezenas de testemunhas. Marina guardou calmamente os documentos e o gravador, como se estivesse organizando apenas mais um dia de trabalho. Senhor Ricardo, o senhor mencionou que eu deveria pegar minhas coisas e sair. Bem, eu realmente preciso ir agora. Tenho uma reunião muito importante para comparecer. Ela fez uma pausa dramática, olhando diretamente nos olhos aterrorizados do CEO. Uma reunião com meu pai para discutir o futuro da gestão desta filial. O escritório da Corporação Estrela Azul nunca havia experimentado um silêncio tão denso e carregado de expectativa. Marina Álvares caminhou em direção à saída com a mesma elegância serena que mantivera durante toda a confrontação, deixando para trás um Ricardo Mendonça completamente destroçado e funcionários ainda processando a revelação mais chocante de suas vidas profissionais. Beatriz Santos foi a primeira a quebrar o silêncio ensurdecedor que se instalou após a saída de Marina. Eu não consigo acreditar, ela sussurrou, suas mãos tremendo enquanto tentava voltar ao trabalho. Marina, ela é a filha dele, a filha do Dr. Eduardo Álvares, e nós a tratávamos como uma colega comum. Carlos Oliveira balançou a cabeça lentamente, ainda absorvendo a magnitude do que havia presenciado. Ela estava aqui há 2 meses, 2 meses inteiros observando tudo, documentando cada humilhação, cada grito. Ele olhou para Ricardo, que permanecia imóvel na cadeira, com o rosto nas mãos. E ele acabou de cometer o maior erro de sua vida. Luciana Costa não conseguia parar de pensar na elegância com que Marina havia conduzido toda a situação. Vocês viram como ela manteve a calma? Como ela deixou ele se enterrar cada vez mais fundo antes de revelar quem realmente era? Isso não foi sorte. Isso foi planejado nos mínimos detalhes. Enquanto isso, Marina caminhava pelos corredores da empresa com passos firmes, mas seu coração batia acelerado pela primeira vez naquele dia. A parte mais difícil havia terminado. A investigação, a coleta de evidências, a revelação dramática. Agora vinha o momento que ela mais temia e mais desejava. Enfrentar seu pai com a verdade devastadora sobre como sua empresa estava sendo administrada. O elevador executivo a levou diretamente ao último andar, onde ficava o escritório principal de Eduardo Álvares. As paredes eram decoradas com fotografias da história da empresa, desde os primeiros dias em um pequeno escritório até a corporação multinacional que se tornara. Marina parou diante de uma foto específica. Ela mesma aos 8 anos, ao lado do pai em uma festa de funcionários, ambos sorrindo para a câmera. Naquela época, ela não entendia completamente o que o pai fazia, mas sabia que ele era respeitado e admirado por todos. Eduardo sempre falava sobre a importância de tratar as pessoas com dignidade, sobre construir uma empresa onde todos se sentissem valorizados. Era impossível imaginar que anos depois, ela descobriria que esses valores estavam sendo pisoteados em sua própria corporação. A secretária particular de Eduardo, Dona Helena Ferreira, uma mulher de confiança que trabalhava com ele há mais de 20 anos, levantou os olhos quando Marina se aproximou. "Marina, querida!" ela exclamou, sem conseguir disfarçar a surpresa. "Não sabia que você estava no prédio hoje. Seu pai está em uma videoconferência importante, mas tenho certeza de que ele..." "Dona Helena", Marina interrompeu suavemente. "Preciso falar com ele agora. É sobre o projeto especial que ele me designou há 2 meses. É urgente." A expressão de Helena mudou imediatamente. Ela sabia sobre a missão secreta de Marina. Havia sido uma das poucas pessoas no círculo de confiança de Eduardo que ficara sabendo do plano de investigação. "Claro, querida. Vou avisá-lo imediatamente." Helena bateu discretamente na porta do escritório e entrou por alguns segundos. Marina pôde ouvir a voz grave e familiar do pai encerrando abruptamente a videoconferência. "Senhores, vamos continuar esta reunião depois. Surgiu uma questão familiar urgente que precisa da minha atenção imediata." A porta se abriu completamente e Eduardo Álvares apareceu no vão da entrada. Aos 62 anos, ele ainda mantinha a postura imponente que o havia tornado uma lenda no mundo empresarial. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados, o terno impecável,
Mas Marina podia ver a preocupação em seus olhos quando ele a viu. Marina, ele disse, abrindo os braços para recebê-la. Minha filha, como foi sua missão? Pelo seu rosto, imagino que não tenha sido uma experiência agradável. Marina se deixou abraçar pelo pai, sentindo pela primeira vez em 2 meses a segurança de não precisar fingir ser outra pessoa. Por um instante, ela não era a investigadora secreta, não era a funcionária disfarçada. Era simplesmente a filha que havia descoberto algo terrível sobre a empresa da família. Papai, ela começou, sua voz carregada de uma emoção que havia reprimido durante semanas. Foi pior do que imaginávamos, muito pior. Ricardo Mendonça transformou aquela filial em um verdadeiro campo de terror. Os funcionários vivem com medo constante, são humilhados diariamente. E o pior, ele acabou de me demitir publicamente na frente de todos, de forma brutal e degradante. O rosto de Eduardo endureceu instantaneamente. Marina havia herdado a serenidade do pai, mas também sabia que por trás daquela calma aparente, havia um homem capaz de decisões devastadoras quando necessário. Ele fez o quê? Sua voz saiu baixa, controlada, mas carregada de uma fúria gelada que era muito mais assustadora do que qualquer grito. Marina retirou o gravador digital de sua bolsa e o colocou sobre a mesa do escritório. Tenho tudo gravado, papai. Cada humilhação, cada grito, cada momento de abuso de poder, incluindo os minutos finais, quando ele me demitiu chamando-me de incompetente, de desgraça para a empresa, dizendo que eu não servia nem para limpar os sapatos dos outros funcionários. Eduardo pegou o gravador com mãos que tremiam ligeiramente, não de medo, mas de uma raiva contida que estava crescendo a cada segundo. 2 meses, ele murmurou, mais para si mesmo. 2 meses minha filha teve que suportar isso para coletar evidências. 2 meses ela foi tratada como lixo por um homem que jurou proteger os valores desta empresa. Papai, Marina continuou, não foi apenas comigo. Durante esses 2 meses, presenciei coisas que jamais imaginei que aconteceriam em uma empresa nossa. Vi funcionários chorando escondidos no banheiro. Vi pessoas talentosas pedindo demissão porque não conseguiam mais suportar o ambiente tóxico. Vi Ricardo usar informações pessoais dos funcionários para chantageá-los emocionalmente. Eduardo fechou os olhos por um momento, absorvendo cada palavra da filha. Quando os abriu novamente, Marina viu algo que a assustou. Não era apenas raiva, era decepção profunda consigo mesmo. Eu falhei, ele disse simplesmente. Eu construí esta empresa baseada no respeito às pessoas, na dignidade humana, na ideia de que trabalho deve enobrecer, não destruir. E eu falhei completamente em proteger esses valores. Você não falhou, papai, Marina disse firmemente. Você confiou na pessoa errada. Você acreditou que Ricardo compartilhava dos mesmos valores que você. Mas agora temos evidências concretas. Temos como corrigir isso. Eduardo se dirigiu à janela panorâmica de seu escritório, que oferecia uma vista completa da cidade. Dali, ele podia ver outros prédios de sua corporação, outras filiais onde milhares de pessoas trabalhavam diariamente. Quantas outras filiais podem estar passando pelo mesmo problema? Ele perguntou mais para si mesmo. Quantos outros Ricardos Mendonças podem estar destruindo vidas em nome da eficiência empresarial? Marina se aproximou do pai e colocou a mão em seu ombro. Por isso fizemos essa investigação, lembra? Para identificar os problemas e corrigi-los. Para garantir que a empresa que você construiu continue sendo um lugar onde as pessoas se sintam valorizadas e respeitadas. Eduardo se virou para a filha e Marina pôde ver lágrimas se formando em seus olhos. Marina, minha querida, você não deveria ter passado por isso. Não deveria ter sido humilhada daquela forma. Eu sou seu pai. Deveria ter protegido você. Papai, Marina disse suavemente, você me protegeu. Me deu força. Me deu valores. Me ensinou que dignidade é algo que ninguém pode tirar de nós, a menos que permitamos. Ricardo pode ter tentado me humilhar, mas ele não conseguiu, porque eu sabia quem eu era. Sabia por que estava lá. Sabia que, no final, a justiça seria feita. Eduardo abraçou a filha novamente, desta vez por mais tempo. Você cresceu, Marina. Você se tornou uma mulher incrível, corajosa, com um senso de justiça que me enche de orgulho. Mas agora,
Precisamos decidir o que fazer com todas essas informações. Marina se afastou do abraço e olhou diretamente nos olhos do pai. Tenho algumas sugestões, se você quiser ouvir. Claro, Eduardo disse, voltando para sua poltrona executiva. Você passou 2 meses investigando. Você conhece a situação melhor do que qualquer um. O que você acha que devemos fazer? Marina respirou fundo antes de começar. Primeiro, Ricardo precisa ser afastado imediatamente. Não apenas demitido. Afastado de forma que sirva de exemplo para qualquer outro gestor que pense que pode tratar funcionários como lixo. Segundo, precisamos implementar um programa de acompanhamento psicológico para os funcionários que foram traumatizados por esses 2 anos de gestão tóxica. Eduardo assentiu, fazendo anotações mentais de cada sugestão. Continue. Terceiro, Marina prosseguiu. Precisamos promover pessoas como Carlos Oliveira, que mesmo temendo por seus empregos, tentavam proteger os colegas. Pessoas como Beatriz Santos, que mantiveram sua humanidade mesmo em um ambiente desumano. E quarto, ela fez uma pausa dramática. Eu gostaria de assumir pessoalmente a gestão daquela filial pelos próximos meses, para reconstruir a cultura organizacional do zero. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, processando a proposta da filha. Marina, você tem certeza disso? Assumir uma filial em crise não é tarefa fácil, especialmente depois de tudo que você passou lá. Papai, Marina disse com convicção. É exatamente porque passei por tudo isso que preciso voltar. Aqueles funcionários me viram ser humilhada. Me viram revelar minha identidade. Agora eles precisam me ver transformar aquele lugar em algo melhor. Eles precisam ver que a filha de Eduardo Álvares não apenas denuncia problemas, mas também os resolve. Eduardo sorriu pela primeira vez desde que a conversa havia começado. Você realmente herdou minha teimosia, ele disse com carinho. Está bem. Vamos fazer isso do seu jeito, mas com uma condição. Qual? Marina perguntou intrigada. Eu quero estar presente quando confrontarmos Ricardo. Quero olhar nos olhos do homem que humilhou minha filha e dizer pessoalmente o que penso sobre ele. Marina sorriu também, sabendo que aquele momento seria devastador para Ricardo. Ele vai estar esperando por você, papai. Na verdade, imagino que ele já esteja no escritório, desesperado, tentando encontrar uma forma de sair dessa situação. Eduardo pegou o telefone interno e discou para Helena. Helena, por favor, ligue para Ricardo Mendonça, da filial Centro, e diga que eu gostaria de vê-lo em meu escritório em exatamente 1 hora. Diga que é sobre um assunto extremamente urgente relacionado a uma investigação interna. Ele desligou o telefone e olhou para Marina. 1 hora é tempo suficiente para ele ficar desesperado, mas não tanto que ele consiga inventar uma desculpa convincente. Marina assentiu, impressionada com a estratégia do pai. E enquanto isso, Eduardo disse, dirigindo-se para um armário especial em seu escritório, vamos revisar todas as evidências que você coletou. E vamos preparar não apenas o afastamento de Ricardo, mas um plano completo de reestruturação daquela filial. Ele retirou uma pasta grossa do armário. Marina percebeu que era um dossiê completo sobre Ricardo Mendonça. Você não foi a primeira a reclamar dele, Marina. Nos últimos 2 anos, recebi 3 denúncias anônimas sobre seu comportamento, mas nunca tive evidências concretas para agir. Marina pegou a pasta e começou a folhear. Havia relatórios de RH sobre alta rotatividade, reclamações arquivadas, até mesmo registros de funcionários que haviam procurado ajuda psicológica depois de trabalhar sob a gestão de Ricardo. Papai, ela disse chocada, isso aqui é um histórico completo de abuso sistemático. Por que ele não foi afastado antes? Eduardo suspirou profundamente. Porque ele era eficiente nos números, Marina. A filial dele sempre batia as metas. Sempre apresentava lucros acima da média. Eu cometi o erro de priorizar resultados financeiros sobre bem-estar humano. Esse é um erro que não vou repetir. Marina fechou a pasta e olhou para o pai com admiração renovada. Então vamos corrigir isso juntos. Vamos mostrar que é possível ter uma empresa lucrativa e humana ao mesmo tempo. Eduardo se levantou e caminhou até a janela novamente. Marina, há algo que preciso te contar. Algo que vai tornar nossa missão ainda mais importante. Marina sentiu um frio no estômago. O que é, papai? Eduardo se virou para ela, seu rosto grave.
Ricardo não é apenas um gestor tóxico. Ele está sendo investigado por desvio de verbas. A auditoria interna descobriu irregularidades financeiras que podem chegar a milhões. Se ele conseguir provar que estava apenas sendo um gestor rígido, pode usar isso como defesa legal. A revelação foi como um raio para Marina. Então, nossa investigação não é apenas sobre dignidade humana. É sobre salvar a empresa de um escândalo financeiro. Exatamente, Eduardo confirmou. E é por isso que suas evidências são tão valiosas. Elas provam que Ricardo não é apenas um desviador de dinheiro, mas também um abusador sistemático. Isso torna qualquer defesa legal dele insustentável. Marina se levantou, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Então, quando ele chegar aqui daqui a 1 hora... Quando ele chegar aqui, Eduardo completou, não vai ser apenas um confronto sobre tratamento de funcionários. Vai ser o fim completo da carreira dele e possivelmente o início de um processo criminal. O telefone interno tocou, interrompendo a conversa tensa. Eduardo atendeu. Sim, Helena. Senhor Eduardo. A voz de Helena soou preocupada. Acabei de receber uma ligação da segurança. Ricardo Mendonça está no térreo, dizendo que precisa falar com o senhor urgentemente. Ele parece desesperado. Eduardo trocou um olhar significativo com Marina. Parece que ele não conseguiu esperar 1 hora. Ele murmurou. Depois, falando no telefone. Helena, mande a segurança escoltá-lo até aqui e certifique-se de que a conversa seja gravada para fins legais. Marina sentiu seu coração acelerar. O confronto final estava prestes a começar, e desta vez seria definitivo. O elevador que trazia Ricardo Mendonça ao último andar da Corporação Estrela Azul nunca havia carregado um passageiro tão desesperado. Suas mãos suavam frio enquanto ele tentava desesperadamente formular alguma explicação que pudesse salvá-lo da catástrofe que se abateu sobre sua vida em questão de minutos. O homem que 2 horas antes gritava e humilhava funcionários, agora tremia como uma folha ao vento. A escolta de segurança ao seu lado era um lembrete constante de que não havia mais volta. Ricardo não estava sendo convidado para uma conversa amigável. Estava sendo levado para enfrentar as consequências de anos de abuso e arrogância. Cada andar que o elevador subia era como uma contagem regressiva para o fim de sua carreira. No escritório de Eduardo Álvares, Marina observava o pai fazer os últimos preparativos para o confronto que mudaria tudo. Eduardo havia colocado o gravador de Marina sobre a mesa, junto com a pasta contendo todas as evidências de má conduta de Ricardo. Havia também outros documentos que Marina não havia visto antes. Papéis oficiais com selos de auditoria que faziam seu estômago se revirar. Papai, ela perguntou suavemente, essas irregularidades financeiras são muito graves? Eduardo parou de organizar os papéis e olhou para a filha com uma expressão sombria. Marina, nos últimos 2 anos, mais de 5 milhões desapareceram da conta operacional da filial Centro. Contratos fictícios, fornecedores fantasmas, bonificações inexplicáveis para empresas que nunca prestaram serviços reais. Ricardo não é apenas um gestor abusivo, ele é um criminoso. A revelação atingiu Marina como um soco no estômago. 5 milhões? Ela sussurrou, mal conseguindo processar a magnitude do que havia descoberto. Mas como isso passou despercebido por tanto tempo? Porque ele era inteligente. Eduardo admitiu com amargura. Ele mantinha os lucros da filial altos através de pressão extrema sobre os funcionários, cortes de benefícios e redução de custos operacionais. Enquanto os números finais pareciam bons, ninguém questionava os métodos. Foi a auditoria de rotina deste ano que descobriu as irregularidades. Marina sentiu uma mistura de nojo e raiva crescendo dentro dela. Então não era apenas crueldade gratuita. Ele torturava os funcionários para encobrir seus crimes. Ele fazia pessoas sofrerem para proteger seus roubos. A porta do escritório foi aberta por Dona Helena, que anunciou com voz tensa. Senhor Eduardo, Ricardo Mendonça chegou. A segurança está com ele do lado de fora. Eduardo se posicionou atrás de sua mesa executiva, assumindo uma postura que Marina havia visto apenas algumas vezes na vida. Era a posição do patriarca da família Álvares, o homem que havia construído um império do nada e que não toleraria que ninguém destruísse seu legado. Mande-o entrar, Eduardo ordenou, sua voz carregada de uma autoridade gelada que fez até Marina se arrepiar.
A porta se abriu e Ricardo Mendonça entrou cambaleando, escoltado por 2 seguranças uniformizados. Sua aparência era deplorável, o cabelo despenteado, a gravata torta, manchas de suor visíveis na camisa que antes era impecável. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, como se tivesse chorado durante todo o trajeto até ali. Quando Ricardo viu Marina ao lado de Eduardo, suas pernas quase cederam. Ele teve que se apoiar no encosto de uma cadeira para não desabar. A realidade de ter humilhado a filha do homem mais poderoso de sua vida profissional atingiu-o novamente com força devastadora. "Sente-se, Ricardo", Eduardo disse, sua voz calma, mas carregada de ameaça implícita. "Temos muito o que conversar." Ricardo se deixou cair na cadeira indicada, incapaz de olhar diretamente para Eduardo ou Marina. Suas mãos tremiam visivelmente enquanto ele tentava encontrar as palavras certas para uma situação que não tinha solução. "Senhor Eduardo", ele começou, sua voz saindo fraca e quebrada. Eu não sabia. Se eu soubesse que ela era sua filha, jamais." "Pare aí", Eduardo interrompeu com firmeza. "Você está dizendo que seu comportamento seria diferente se soubesse que Marina era minha filha? Está me dizendo que você trata pessoas de forma diferente baseado em quem são seus parentes?" A pergunta foi como uma armadilha perfeita. Ricardo percebeu tarde demais que qualquer resposta que desse seria incriminatória. Se dissesse que sim, estaria admitindo que discriminava funcionários baseado em conexões pessoais. Se dissesse que não, estaria admitindo que tratava todos os funcionários com a mesma crueldade que havia demonstrado com Marina. Ricardo gaguejou, incapaz de formular uma resposta coerente. Marina deu um passo à frente, sua presença fazendo Ricardo encolher ainda mais na cadeira. "Senhor Ricardo", ela disse, sua voz controlada, mas carregada de uma frieza que gelou o sangue dele. "Gostaria de ouvir novamente suas palavras de hoje? Gostaria de relembrar exatamente o que o senhor me disse na frente de todos aqueles funcionários?" Eduardo pegou o gravador digital e o colocou no centro da mesa. "Marina coletou evidências muito interessantes durante os 2 meses que trabalhou sob sua supervisão, Ricardo. Evidências que vamos ouvir agora, juntos." Ricardo tentou se levantar da cadeira como se quisesse fugir, mas os seguranças deram um passo à frente, deixando claro que ele não iria a lugar nenhum. "Por favor, senhor Eduardo, podemos conversar sobre isso sem ouvir essas gravações? Eu posso explicar tudo, posso justificar meus métodos." "Seus métodos?", Eduardo repetiu, sua voz subindo um tom pela primeira vez. "Você chama de métodos humilhar funcionários publicamente? Você chama de métodos fazer pessoas chorarem no trabalho? Você chama de métodos criar um ambiente de terror onde ninguém se sente seguro?" Eduardo apertou o botão do gravador, e a voz furiosa de Ricardo encheu o escritório. "Você está demitida! Você está demitida! E nunca mais quero ver a sua cara neste prédio!" O som de sua própria voz gritando ecoou pelo escritório executivo como um fantasma assombrador. Ricardo fechou os olhos, como se isso pudesse fazer as palavras desaparecerem. Mas Eduardo não parou por aí. Ele adiantou a gravação para outras passagens igualmente devastadoras. "Você não passa de uma incompetente que não deveria estar nem varrendo o chão deste lugar." A voz gravada continuou. "Esta é a cara do fracasso. Esta é a cara de quem nunca vai conseguir nada na vida porque não tem capacidade para isso." Cada palavra gravada era como um martelo batendo no caixão da carreira de Ricardo. Marina observava o homem que havia tentado destruí-la se desfazer completamente diante da evidência irrefutável de sua própria crueldade. "Chega", Ricardo murmurou, suas palavras mal audíveis. "Por favor, pare com isso. Eu entendi. Eu cometi erros graves. Posso me redimir, posso mudar." Eduardo desligou o gravador e olhou diretamente nos olhos de Ricardo. "Erros, Ricardo? Você chama isso de erros? Durante 2 anos você transformou minha empresa em um campo de concentração corporativo. Durante 2 anos você fez funcionários sofrerem para satisfazer seu ego doentio. Mas os resultados?" Ricardo tentou desesperadamente defender-se. "A filial sempre bateu as metas, sempre apresentou lucros acima da média. Eu trouxe resultados concretos para a empresa." Foi então que Eduardo abriu a pasta de auditoria
e a expressão em seu rosto se tornou ainda mais sombria. Falando em resultados, Ricardo, você gostaria de explicar estes documentos? Eduardo espalhou as folhas da auditoria sobre a mesa, cada uma delas mostrando irregularidades financeiras devastadoras. Ricardo olhou para os papéis e sua expressão mudou de desespero para terror absoluto. Ele sabia que havia sido descoberto não apenas como um gestor abusivo, mas como um criminoso. Contratos com a construtora Mendonça Liteda. Eduardo leu em voz alta. Uma empresa que curiosamente tem o mesmo sobrenome que você. Contratos no valor de 800 mil por serviços que nunca foram prestados. Bonificações para a consultoria RM Associados. Outra empresa que misteriosamente compartilha suas iniciais e nunca apresentou relatórios de trabalho. Ricardo tentou falar, mas apenas sons incoerentes saíram de sua garganta. Sua fraude havia sido descoberta nos mínimos detalhes, e não havia explicação possível que pudesse salvá-lo. Marina observava a destruição completa do homem que havia tentado humilhá-la, mas ao invés de satisfação, sentia apenas tristeza. Papai, ela disse suavemente, quantas famílias de funcionários sofreram para que ele pudesse roubar esses milhões? Quantas pessoas trabalharam horas extras não remuneradas, perderam benefícios, foram demitidas injustamente para que ele pudesse encobrir seus crimes? Eduardo assentiu gravemente. A auditoria completa ainda está em andamento, mas estimamos que pelo menos 50 famílias foram diretamente prejudicadas pelas ações de Ricardo. Funcionários que perderam empregos para cortar custos, famílias que perderam planos de saúde para otimizar gastos, pessoas que trabalharam em condições subhumanas para manter a competitividade. Ricardo finalmente encontrou sua voz, mas o que saiu foi apenas um lamento patético. Eu posso devolver o dinheiro. Posso vender minha casa, meus carros, minhas propriedades. Posso ressarcir tudo. Por favor, não me destruam completamente. Marina se aproximou da mesa e olhou diretamente nos olhos de Ricardo. Senhor Ricardo, o dinheiro pode ser devolvido. Mas e a dignidade das pessoas que o senhor destruiu? E os traumas psicológicos que o senhor causou? E as famílias que se desestruturaram porque seus provedores chegavam em casa todos os dias destroçados pelo ambiente tóxico que o senhor criou? Como vamos ressarcir Beatriz Santos pelas noites que ela passou acordada, chorando por causa das humilhações que sofria diariamente? Marina continuou, sua voz ganhando força. Como vamos devolver a autoestima de Carlos Oliveira, que mesmo sendo um profissional competente, foi constantemente diminuído e desmoralizado? Eduardo se levantou de sua cadeira, sua figura imponente dominando completamente o ambiente. Ricardo Mendonça, em nome da Corporação Estrela Azul e de todas as pessoas que você prejudicou, eu o demito por justa causa. Você está proibido de entrar em qualquer propriedade da empresa. Está proibido de contatar qualquer funcionário e está sendo formalmente denunciado às autoridades competentes por apropriação indébita e formação de esquema fraudulento. Ricardo desabou completamente, seu corpo curvando-se sobre si mesmo, como se ele estivesse fisicamente se desfazendo. Minha família, ele murmurou entre soluços. Minha esposa, meus filhos, eles vão descobrir tudo. Minha reputação, minha carreira, está tudo acabado. Marina sentiu uma pontada de compaixão, mas imediatamente se lembrou de todas as famílias que Ricardo havia destruído sem demonstrar qualquer remorso. Senhor Ricardo, durante os 2 meses que trabalhei sob sua supervisão, quantas vezes o senhor demonstrou preocupação com as famílias dos funcionários que demitiu injustamente? Quantas vezes o senhor pensou nas consequências de suas ações na vida pessoal das pessoas que maltratou? Eduardo fez um sinal para os seguranças se aproximarem. Escoltem o senhor Ricardo para fora do prédio. Certifiquem-se de que ele entregue todos os cartões de acesso, chaves e dispositivos da empresa. E informem ao departamento jurídico que ele já pode iniciar os procedimentos legais. Enquanto os seguranças ajudavam Ricardo a se levantar da cadeira, ele fez uma última tentativa desesperada. Marina, ele disse, sua voz quebrada. Por favor, você é filha do Dr. Eduardo. Você tem influência. Por favor, tenha misericórdia. Marina o olhou com uma expressão que misturava firmeza e tristeza.
Senhor Ricardo, misericórdia é exatamente o que o Senhor nunca demonstrou com ninguém. Misericórdia é o que Beatriz Santos implorou quando o Senhor a humilhou na frente de todos por um erro menor. Misericórdia é o que Carlos Oliveira pediu quando o Senhor ameaçou demiti-lo por defender um colega. Ricardo foi escoltado para fora do escritório, seus passos arrastados ecoando pelo corredor até desaparecerem completamente. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma sensação de justiça finalmente sendo feita, mas também de tristeza pela destruição que havia sido necessária para alcançá-la. Eduardo se aproximou da janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Marina, ele disse após um longo momento, você tem certeza de que quer assumir aquela filial? Vai ser um trabalho difícil, reconstruir a confiança das pessoas, curar os traumas, restaurar um ambiente saudável de trabalho. Marina se juntou ao pai na janela, olhando na direção do prédio onde havia passado os 2 meses mais difíceis de sua vida profissional. Papai, aqueles funcionários me viram ser humilhada, me viram revelar minha identidade. Agora eles precisam me ver transformar aquele lugar no que ele sempre deveria ter sido. Um ambiente onde pessoas são tratadas com dignidade e respeito. Eduardo sorriu com orgulho, colocando a mão no ombro da filha. Então vamos fazer isso, minha querida. Vamos mostrar que é possível construir uma empresa de sucesso sem destruir vidas humanas no processo. A notícia da demissão de Ricardo Mendonça se espalhou pela Corporação Estrela Azul como fogo em palha seca. Em menos de 2 horas, funcionários de todos os andares sussurravam sobre o CEO arrogante que havia humilhado a filha do dono da empresa e acabara sendo escoltado para fora pelos seguranças. Mas no departamento administrativo da filial Centro, onde tudo havia começado, o clima era de incredulidade misturada com esperança cautelosa. Beatriz Santos não conseguia se concentrar em nada. Suas mãos tremiam enquanto tentava digitar relatórios simples, sua mente constantemente voltando para a cena surreal que havia presenciado algumas horas antes. Marina, a colega que ela pensava conhecer, a mulher que organizava documentos na mesa ao lado da sua, era na verdade a herdeira de todo aquele império corporativo. Você acredita nisso? Sussurrou Carlos Oliveira, aproximando-se discretamente da mesa de Beatriz. Marina é a filha do Dr. Eduardo Álvares. A mulher que vimos servindo café e organizando arquivos é literalmente a dona de tudo isso. Luciana Costa se juntou à conversa, seus olhos ainda brilhando com lágrimas de alívio. E ela passou 2 meses sendo maltratada por Ricardo, documentando cada abuso, cada humilhação. Ela fez isso por nós, para expor o que realmente estava acontecendo aqui. Outros funcionários começaram a se reunir ao redor deles, todos falando em vozes baixas, ainda temendo que Ricardo pudesse aparecer a qualquer momento e castigá-los por conversarem durante o horário de trabalho. O medo havia se tornado tão arraigado que, mesmo com ele fora da empresa, ainda os paralisava. Vocês viram como ela manteve a calma? Perguntou Antônio Silva, um funcionário mais velho que trabalhava no arquivo. Mesmo sendo gritada, mesmo sendo humilhada na frente de todos nós, ela não perdeu a compostura. Havia algo nela, uma força que eu não conseguia entender na época. Fernanda Lima, uma das funcionárias mais jovens, limpou os olhos com um lenço. Eu me sentia tão mal por não ter defendido ela, admitiu. Via Ricardo gritando com ela, via a crueldade e não fiz nada porque tinha medo de perder meu emprego. Agora descubro que ela era a pessoa mais poderosa deste prédio e estava ali, vulnerável, sofrendo como qualquer um de nós. A reflexão de Fernanda atingiu todos como um soco no estômago. Eles haviam permitido que uma colega fosse maltratada, haviam ficado em silêncio enquanto presenciavam injustiças, movidos pelo medo de um homem que agora se revelava não apenas cruel, mas criminoso. Foi nesse momento de introspecção coletiva que as portas do elevador se abriram, revelando uma figura que fez todos os funcionários se erguerem instantaneamente. Eduardo Álvares em pessoa caminhava pelo corredor em direção ao departamento administrativo, acompanhado por Marina e por 2 pessoas que eles não conheciam. Uma mulher elegante de meia-idade carregando uma pasta de documentos e um homem jovem com equipamentos de gravação. O silêncio que se instalou foi absoluto. Ninguém havia esperado que o próprio fundador da empresa aparecesse ali, especialmente não tão rapidamente após os eventos dramáticos da manhã.
Eduardo Álvares era uma lenda viva no mundo empresarial. Um homem que a maioria dos funcionários conhecia apenas através de fotografias nos corredores e notícias na mídia especializada. "Boa tarde", Eduardo disse, sua voz carregando a autoridade natural de quem havia construído um império, mas também uma gentileza que nenhum deles esperava. "Sei que este foi um dia muito difícil para todos vocês, e peço desculpas por não ter estado aqui quando precisavam de proteção." Marina deu um passo à frente, e todos puderam ver a diferença em sua postura. Não era mais a colega discreta que organizava documentos. Era claramente uma executiva de alto nível, uma mulher que pertencia àquele mundo de decisões importantes e responsabilidades enormes. "Gostaria de me apresentar oficialmente", Marina disse, sua voz ecoando com uma autoridade que antes ela havia cuidadosamente escondido. "Meu nome é Marina Eduardo Álvares, e pelos últimos 2 meses, tive o privilégio de trabalhar ao lado de vocês, observando não apenas como esta filial funcionava, mas principalmente como vocês se apoiavam mutuamente em meio a circunstâncias extremamente difíceis." Beatriz Santos começou a chorar silenciosamente, não de tristeza, mas de um alívio tão intenso que era físico. Todas aquelas semanas de terror, todas aquelas noites em que havia chegado em casa destroçada emocionalmente, tinham uma testemunha. Alguém havia visto, alguém havia documentado, alguém finalmente iria fazer justiça. Eduardo se dirigiu diretamente para Beatriz, que tentou se recompor rapidamente. "Senhora Beatriz Santos", ele disse, e ela ficou chocada ao perceber que ele sabia seu nome. "Marina me contou sobre sua dedicação e sua gentileza mesmo nos momentos mais difíceis. Me contou como a senhora tentava proteger os colegas mais novos, como oferecia apoio emocional quando todos estavam desesperados." Beatriz mal conseguia falar. "Senhor Eduardo, eu não fiz nada de especial. Apenas tentei ser humana em um ambiente que parecia ter perdido toda a humanidade." "Exatamente", Eduardo respondeu com um sorriso caloroso. "A senhora manteve sua humanidade quando seria mais fácil se render ao cinismo e ao medo. Isso não é apenas especial, é heróico." Ele se virou para Carlos Oliveira, que estava visivelmente nervoso. "Senhor Carlos, Marina também me falou sobre sua coragem, sobre como o senhor tentou se posicionar entre ela e Ricardo durante a confrontação desta manhã, mesmo sabendo que isso poderia custar seu emprego." Carlos baixou os olhos, ainda se sentindo culpado por não ter feito mais. "Senhor Eduardo, eu deveria ter feito mais. Deveria ter denunciado Ricardo há muito tempo. Deveria ter protegido todos os colegas que foram maltratados." Marina se aproximou de Carlos e colocou uma mão gentil em seu ombro. "Carlos, você fez o que pôde dentro das circunstâncias impossíveis que Ricardo criou. Ninguém aqui é culpado pelo que aconteceu. Vocês foram vítimas de um sistema de abuso que foi cuidadosamente construído para silenciá-los." Eduardo fez um sinal para a mulher elegante que o acompanhava. "Gostaria de apresentar-lhes a doutora Patrícia Nogueira, nossa nova diretora de recursos humanos, especializada em recuperação de ambientes de trabalho tóxicos. E este é Marcos Ribeiro, da equipe de comunicação interna, que irá documentar nossa jornada de reconstrução." A doutora Patrícia deu um passo à frente, sua presença irradiando profissionalismo compassivo. "Estou aqui para garantir que todos vocês tenham o apoio psicológico e emocional necessário para superar os traumas dos últimos anos. Sei que pode parecer estranho falar de trauma no ambiente de trabalho, mas o que vocês vivenciaram foi real, foi prejudicial e merece ser tratado com seriedade." Fernanda Lima levantou timidamente a mão. "Doutora Patrícia, isso significa que não vamos ser punidos por falar sobre o que aconteceu aqui? Por muito tempo tivemos medo até de comentar entre nós sobre o comportamento de Ricardo." "Fernanda", a doutora Patrícia respondeu com gentileza, "não apenas vocês não serão punidos por falar. Vocês são encorajados a compartilhar suas experiências. Cada história, cada situação que vivenciaram é importante para garantirmos que isso nunca mais aconteça. Não apenas aqui, mas em toda a corporação." Eduardo assumiu o centro da atenção novamente. "Quero que todos vocês saibam que as ações de Ricardo Mendonça não representam os valores desta empresa. Ele não apenas traiu a confiança de vocês,
Ele traiu tudo aquilo em que acredito e pelo que construí esta corporação. Marina abriu a pasta que carregava e retirou vários documentos oficiais. Pai, ela disse usando o tratamento familiar pela primeira vez na frente dos funcionários. Você gostaria de anunciar as mudanças que aprovamos? O uso da palavra pai causou um murmúrio de admiração entre os funcionários. Ver Marina tratando Eduardo Álvares com tal intimidade tornava real o que ainda parecia surreal. Ela realmente era a filha do fundador da empresa. Eduardo pegou os documentos e começou a ler. Primeiro, todos os funcionários desta filial receberão aumento salarial retroativo aos últimos 6 meses, como compensação pelo ambiente inadequado de trabalho que foram forçados a suportar. O choque foi visível em todos os rostos. Antônio Silva teve que se sentar, incapaz de processar a informação. Funcionários que há anos não recebiam aumentos significativos estavam sendo compensados não apenas financeiramente, mas pelo sofrimento que haviam suportado. Segundo, Eduardo continuou, estabeleceremos um programa permanente de apoio psicológico para todos os funcionários, incluindo suas famílias. Sabemos que o estresse do trabalho afeta a vida pessoal de vocês e queremos ajudar a curar essas feridas. Beatriz Santos não conseguiu mais conter as lágrimas. Ela pensou no marido, que havia sugerido várias vezes que ela procurasse outro emprego, porque havia chegando em casa destroçada todos os dias. Pensou nos filhos, que haviam aprendido a reconhecer quando ela havia tido um dia ruim com Ricardo. Terceiro, Marina assumiu a leitura. Carlos Oliveira será promovido a gerente-geral desta filial, com autoridade completa sobre operações diárias e bem-estar dos funcionários. Carlos ficou sem fôlego. Em poucos minutos, ele havia passado de um funcionário aterrorizado com medo de perder o emprego para o gerente de toda a filial. Senhor Eduardo, Marina, eu não sei se estou preparado para tanta responsabilidade. Eduardo sorriu. Carlos, Marina me contou que você sempre tentou proteger seus colegas, mesmo correndo riscos pessoais. Isso me diz que você tem as qualidades mais importantes para a liderança: empatia e coragem. O resto, nós ensinamos. Quarto, Marina continuou. Beatriz Santos será promovida a coordenadora de recursos humanos da filial, trabalhando diretamente com a doutora Patrícia para garantir que todos os funcionários se sintam ouvidos e valorizados. Beatriz teve que se apoiar na mesa. Ela, que há poucas horas temia por seu emprego, estava sendo promovida a uma posição de liderança onde poderia realmente fazer a diferença na vida dos colegas. Eduardo retomou a palavra. E, finalmente, Marina assumirá pessoalmente a presidência desta filial pelos próximos meses, supervisionando pessoalmente nossa transformação cultural. Marina deu um passo à frente, olhando nos olhos de cada funcionário presente. Sei que pode parecer estranho ter como chefe alguém que vocês viram organizando arquivos e servindo café, mas foi exatamente essa experiência que me mostrou o que realmente acontece quando liderança se desconecta da realidade dos funcionários. Luciana Costa finalmente encontrou coragem para falar. Marina, você realmente vai trabalhar aqui conosco? Como nossa chefe? Não como chefe no sentido tradicional, Marina respondeu. Como líder. Há uma diferença fundamental. Um chefe comanda através do medo. Um líder inspira através do exemplo. Nos próximos meses, quero trabalhar com vocês para provar que uma empresa pode ser simultaneamente lucrativa e humana. Eduardo observava a interação entre sua filha e os funcionários com orgulho visível. Marina cresceu ouvindo meus valores sobre dignidade no trabalho, sobre tratar pessoas como seres humanos, não como números em planilhas. Infelizmente, eu falhei em garantir que esses valores fossem respeitados em todas as nossas filiais. Mas isso muda agora. A doutora Patrícia se aproximou novamente. Gostaria de anunciar que, a partir de amanhã, estaremos implementando sessões individuais de apoio psicológico para todos que desejarem. Também estabeleceremos um canal anônimo de comunicação, onde qualquer funcionário pode reportar problemas sem medo de retaliação. Marcos Ribeiro, que havia permanecido discretamente documentando tudo, deu um passo à frente. Com a permissão de vocês, gostaríamos de documentar nossa jornada de transformação, não para exposição, mas para criar um modelo que possa ser aplicado em outras empresas que enfrentam problemas similares.
Marina olhou ao redor, vendo rostos que ainda mostravam sinais de trauma, mas também esperança renovada. Quero que todos vocês saibam que o que vivenciaram não foi culpa de vocês. Vocês foram forçados a trabalhar em condições psicologicamente abusivas, e isso nunca deveria ter acontecido. Eduardo fez uma pausa dramática antes de sua declaração final. Mas há uma última coisa que preciso dizer. Durante a investigação que levou à demissão de Ricardo, descobrimos que ele não estava apenas sendo cruel. Ele estava roubando da empresa. Milhões que poderiam ter sido investidos em melhores condições de trabalho, melhores salários, melhores benefícios para vocês. O silêncio foi ensurdecedor. A revelação de que Ricardo não era apenas um gestor abusivo, mas também um criminoso, adicionou uma camada extra de injustiça a tudo que haviam sofrido. Marina sentiu uma raiva renovada ao ver as expressões de choque e traição nos rostos dos funcionários. Vocês trabalharam horas extras não remuneradas para que ele pudesse roubar. Perderam benefícios para que ele pudesse desviar dinheiro. Foram humilhados diariamente para que ele pudesse encobrir seus crimes. Mas isso acabou, Eduardo declarou com firmeza. Ricardo enfrentará as consequências legais de suas ações. E vocês serão compensados não apenas pelo sofrimento emocional, mas também pelo prejuízo financeiro que ele causou. O encontro terminou com algo que nenhum deles havia experimentado em anos: esperança verdadeira. Pela primeira vez em muito tempo, eles sentiam que trabalhar não seria mais uma fonte de terror diário, mas uma oportunidade de crescimento e realização pessoal. 3 semanas haviam se passado desde a transformação dramática na filial centro da Corporação Estrela Azul, e Marina Álvares enfrentava o maior desafio de sua vida profissional. Liderar uma empresa do zero era uma coisa. Reconstruir uma cultura organizacional destroçada por anos de abuso era completamente diferente. Cada dia trazia novos obstáculos que nenhum livro de administração havia preparado para enfrentar. Marina chegava ao escritório todas as manhãs às 7 horas, 2 horas antes de qualquer funcionário. Não por obrigação, mas porque precisava desse tempo para processar a magnitude da responsabilidade que havia assumido. Sentada em sua nova sala, que antes pertencia a Ricardo Mendonça, ela revisava relatórios que mostravam uma realidade complexa e perturbadora. A mesa estava coberta de documentos que revelavam o verdadeiro legado de Ricardo. Contratos cancelados por fornecedores que se recusavam a trabalhar com a empresa depois de anos de tratamento abusivo. Clientes corporativos que haviam migrado para concorrentes devido ao ambiente tóxico que afetava a qualidade do atendimento e funcionários que ainda acordavam de madrugada com ataques de ansiedade, mesmo sabendo que Ricardo nunca mais voltaria. A porta bateu suavemente e Beatriz Santos entrou carregando 2 xícaras de café e uma expressão preocupada que se tornara comum nas últimas semanas. Sua nova posição como coordenadora de recursos humanos a havia colocado na linha de frente da recuperação emocional dos funcionários, e o que ela descobria diariamente era mais devastador do que qualquer um havia imaginado. Marina, Beatriz disse, colocando o café sobre a mesa e se sentando na cadeira em frente. Precisamos conversar sobre Rodrigo Martins. Marina levantou os olhos dos relatórios, imediatamente preocupada. Rodrigo era um dos funcionários mais antigos da filial. Um homem de 50 anos que havia trabalhado sob a tirania de Ricardo por quase 3 anos. Nas últimas semanas, ele havia se mostrado resistente a todas as mudanças positivas que estavam sendo implementadas. O que aconteceu agora? Marina perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Beatriz suspirou profundamente. Ontem, durante a sessão com a doutora Patrícia, Rodrigo teve uma crise emocional devastadora. Ele revelou que desenvolveu uma condição psicológica grave por causa dos anos de abuso. Não consegue mais acreditar que alguém em posição de autoridade possa ser genuinamente gentil. A revelação atingiu Marina como um soco no estômago. Ela havia se preparado para lidar com desconfiança, resistência à mudança, até mesmo ceticismo sobre suas intenções. Mas não estava preparada para enfrentar funcionários que haviam sido tão profundamente traumatizados que não conseguiam mais aceitar bondade. Ele disse mais alguma coisa? Marina perguntou, sua voz carregada de uma tristeza que ela não conseguia disfarçar. Ele disse que está esperando a pegadinha. Beatriz continuou, lágrimas se formando em seus olhos.
Ele acredita que toda essa gentileza, todas essas melhorias, são apenas uma preparação para algo pior. Ele disse que Ricardo também foi gentil no primeiro mês, antes de se revelar o monstro que era. Marina fechou os olhos, sentindo o peso de uma responsabilidade que ia muito além de administrar uma empresa. Ela não estava apenas tentando melhorar um ambiente de trabalho, estava tentando curar almas humanas que haviam sido sistematicamente destruídas. E não é apenas Rodrigo, Beatriz continuou. Pelo menos outros 5 funcionários estão tendo dificuldades similares. Eles querem acreditar na mudança, mas anos de trauma criaram mecanismos de defesa que são quase impossíveis de quebrar. Marina se levantou e caminhou até a janela que oferecia uma vista do departamento administrativo. Dali, ela podia ver seus funcionários trabalhando, alguns sorrindo, outros ainda claramente tensos, todos tentando navegar por uma realidade completamente nova. Beatriz, Marina disse após um longo momento de reflexão, acho que cometi um erro fundamental. Eu assumi que ser gentil e justa seria suficiente para desfazer anos de trauma. Mas o que esses funcionários precisam não é apenas de um ambiente melhor. Eles precisam de tempo para aprender a confiar novamente. Foi nesse momento que Carlos Oliveira bateu na porta e entrou com uma expressão ainda mais preocupada. Como novo gerente geral, ele havia se tornado o elo entre Marina e os funcionários e estava claramente carregando o peso emocional de todos. Marina, Beatriz, ele disse, sua voz tensa, temos uma situação séria. Acabei de receber uma ligação de Valéria Campos, da filial Sul. Ela disse que há rumores de que nossa filial está em modo de recuperação e que isso está afetando nossa reputação no mercado. A Marina sentiu um frio no estômago. Valéria Campos era conhecida por ser uma das gestoras mais competitivas da corporação. Alguém que via qualquer sinal de fraqueza como uma oportunidade para avançar sua própria carreira. Que tipo de rumores? Marina perguntou, embora já imaginasse a resposta. Carlos respirou fundo antes de continuar. Ela disse que clientes corporativos estão questionando nossa estabilidade operacional, que há conversas sobre nossa filial estar distraída com questões internas, em vez de focar em resultados. E pior, ela insinuou que talvez nossa filial precise de supervisão externa para voltar ao curso normal. A ameaça implícita era clara. Se Marina não conseguisse provar que a transformação cultural estava gerando resultados concretos, a corporação poderia intervir e desfazer tudo o que ela havia começado. Funcionários que finalmente estavam começando a curar poderiam ser novamente submetidos a um regime de pressão e medo. Beatriz ficou visivelmente nervosa. Marina, isso significa que podem trazer outro Ricardo? Que tudo isso foi em vão? Marina sentiu uma raiva crescendo dentro dela. Não contra a Valéria ou as pressões externas, mas contra um sistema que tornava humanidade e lucro conceitos aparentemente incompatíveis. Ela havia assumido a responsabilidade de provar que era possível ter ambos, e agora estava sendo testada da forma mais brutal possível. Não, Marina disse com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Não vou permitir que esses funcionários sejam traumatizados novamente. Não vou permitir que anos de progresso sejam destruídos por pessoas que confundem crueldade com eficiência. Ela se dirigiu para o telefone em sua mesa e discou um número que conhecia de cor. Papai, sou eu. Preciso falar com você sobre algo urgente. Não pode esperar. Precisa ser agora. 20 minutos depois, Eduardo Álvares entrava no escritório com a mesma presença imponente que sempre carregava. Mas Marina podia ver preocupação em seus olhos. Ele havia construído sua carreira defendendo valores humanos e sabia que sua filha estava enfrentando o teste definitivo desses princípios. Marina, Eduardo disse, abraçando-a rapidamente. Carlos me explicou a situação por telefone. Valéria Campos sempre foi uma oportunista, mas desta vez ela pode ter uma questão válida. Se esta filial não conseguir provar que humanidade e produtividade podem coexistir... Eu sei, papai. Marina interrompeu. Se falharmos aqui, não é apenas nossa filial que será afetada. Será uma prova para toda a corporação de que métodos abusivos são necessários para o sucesso. Eduardo assentiu gravemente. Exatamente. E há algo mais que você precisa saber. O conselho diretor está sendo pressionado por alguns acionistas que acreditam que nossa abordagem humanizada
está tornando a empresa mole em um mercado competitivo. A revelação foi devastadora. Marina percebeu que não estava apenas lutando para salvar uma filial, estava lutando para preservar a alma da empresa que seu pai havia construído. Se ela falhasse, seria o fim de tudo que a família Álvares representava no mundo empresarial. Então, o que fazemos? Beatriz perguntou, sua voz mostrando o medo que todos estavam sentindo. Marina olhou pela janela novamente, vendo Rodrigo Martins em sua mesa, claramente lutando contra seus próprios demônios internos. Viu Fernanda Lima ajudando um colega novo, demonstrando a gentileza que havia aprendido nos últimos dias. Viu Antônio Silva sorrindo pela primeira vez em anos, enquanto explicava procedimentos para estagiários. Vamos fazer algo que nenhuma corporação já fez, Marina disse, virando-se para enfrentar seu pai e sua equipe. Vamos provar nossos resultados não apenas com números, mas com vidas transformadas. Vamos mostrar que funcionários felizes não são apenas mais produtivos, são inovadores, são leais, são a base de uma empresa verdadeiramente sustentável. Eduardo sorriu, reconhecendo nela a mesma determinação que o havia levado a construir um império. O que você tem em mente? Marina se dirigiu para o quadro branco em sua sala e começou a escrever. Vamos organizar uma apresentação para o conselho diretor. Mas não será apenas uma apresentação de números e gráficos. Será uma demonstração ao vivo de como esta filial se transformou. Ela continuou escrevendo, sua mente trabalhando em velocidade máxima. Vamos trazer Rodrigo Martins para contar sua história de recuperação. Vamos mostrar os projetos inovadores que nossos funcionários desenvolveram quando finalmente se sentiram seguros para expressar criatividade. Vamos apresentar nossa taxa de retenção, nossa melhoria em satisfação do cliente, nossa redução de custos operacionais. Carlos se animou pela primeira vez em dias. Marina, isso é brilhante. Se conseguirmos mostrar que nossos métodos não apenas funcionam, mas superam os métodos tradicionais... Exatamente, Marina confirmou. Mas há um risco enorme. Se a apresentação não for perfeita, se não conseguirmos provar nosso ponto de forma irrefutável, não apenas nossa filial será revertida aos métodos antigos, eu serei removida da posição e vocês ficarão vulneráveis a outro Ricardo. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Todos entendiam que Marina estava propondo uma aposta de tudo ou nada. Se ganhassem, estabeleceriam um novo padrão para toda a corporação. Se perdessem, destruiriam não apenas suas próprias carreiras, mas também a esperança de milhares de funcionários em outras filiais. Eduardo colocou a mão no ombro da filha. Marina, você tem certeza disso? Uma vez que fizermos essa apresentação, não haverá volta. Será vitória total ou derrota completa. Marina olhou nos olhos do pai, depois para Beatriz e Carlos. Pessoas que haviam se tornado mais do que funcionários. Haviam se tornado família. Papai, se não lutarmos por isso agora, quando lutaremos? Se não provarmos que é possível construir uma empresa baseada em respeito e dignidade, quem provará? Beatriz se levantou, sua voz carregada de uma determinação que surpreendeu a todos. Marina, eu falo por todos os funcionários quando digo que estamos com você. Preferimos arriscar tudo lutando por algo em que acreditamos do que voltar à vida que tínhamos antes. Carlos assentiu vigorosamente. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Temos 2 semanas para preparar a apresentação mais importante de nossas vidas. Eduardo sorriu com orgulho, vendo na filha e em sua equipe o mesmo espírito que o havia impulsionado a construir a Corporação Estrela Azul décadas antes. Então está decidido. Vamos mostrar ao mundo que humanidade e sucesso não são apenas compatíveis, são inseparáveis. Marina sentiu uma mistura de terror e exaltação. Nas próximas 2 semanas, ela teria que coordenar não apenas uma apresentação, mas uma revolução. Uma revolução que provaria de uma vez por todas que tratar pessoas com dignidade não era apenas a coisa certa a fazer, era a coisa mais inteligente a fazer. Mas havia algo que ela ainda não havia contado para ninguém. Na gaveta de sua mesa estava uma carta de demissão já escrita. Se a apresentação falhasse, ela assumiria total responsabilidade e protegeria seus funcionários das consequências. Era um segredo que ela levaria sozinha,
porque algumas responsabilidades eram pesadas demais para compartilhar. A batalha pela alma da Corporação Estrela Azul estava prestes a começar. O auditório principal da Corporação Estrela Azul nunca havia recebido uma plateia tão tensa e expectante. 16 membros do conselho diretor, representantes de acionistas majoritários e gestores de todas as filiais, estavam reunidos para presenciar o que muitos acreditavam ser o julgamento final dos métodos revolucionários de Marina Álvares. No fundo do auditório, funcionários da filial Centro aguardavam nervosos, sabendo que suas vidas profissionais e pessoais dependiam dos próximos 60 minutos. Marina estava nos bastidores, revisando mentalmente cada slide, cada transição, cada palavra que havia preparado obsessivamente nas últimas 2 semanas. Em sua mão direita, segurava a carta de demissão que havia escrito dias antes. Uma garantia silenciosa de que, se tudo desse errado, ela assumiria sozinha toda a responsabilidade e protegeria seus funcionários das consequências. Beatriz Santos se aproximou, suas mãos tremendo ligeiramente. Como parte fundamental da apresentação, ela seria a primeira a falar, compartilhando sua experiência de transformação pessoal. Marina, ela sussurrou, e se eu esquecer as palavras? E se minha voz falhar na hora mais importante? Marina segurou gentilmente as mãos de Beatriz. Beatriz, você não precisa de palavras ensaiadas. Você só precisa ser verdadeira. Conte sua história. Conte como você se sentia antes e como se sente agora. Essa verdade é mais poderosa do que qualquer discurso corporativo. Carlos Oliveira juntou-se a elas, carregando os gráficos finais que haviam finalizado na madrugada anterior. Os números eram impressionantes. Produtividade aumentada em 47%, rotatividade de funcionários reduzida em 78%, satisfação do cliente elevada em 52%, mas todos sabiam que números sozinhos não seriam suficientes para tocar os corações dos conselheiros. Marina, Carlos disse, sua voz carregada de gratidão e preocupação. Independente do que aconteça hoje, quero que saiba que você nos devolveu nossa dignidade. Você nos lembrou de que trabalhar pode ser fonte de realização, não de sofrimento. Do outro lado do palco, Rodrigo Martins aguardava sua vez. O homem de 50 anos que 3 semanas antes não conseguia aceitar gentilidade genuína, havia se transformado no exemplo mais poderoso de recuperação emocional que qualquer um poderia imaginar. Seu rosto, antes marcado pelo medo constante, agora irradiava uma serenidade que tocava qualquer pessoa que o encontrasse. Eduardo Álvares apareceu nos bastidores, sua presença imponente, trazendo tanto conforto quanto pressão adicional. Marina, ele disse, abraçando a filha, sei que você está carregando o peso de toda a corporação em seus ombros. Mas lembre-se, você não está apenas defendendo métodos de gestão. Você está defendendo a alma humana no ambiente de trabalho. Marina assentiu, sentindo lágrimas se formarem em seus olhos. Papai, e se eu falhar? E se toda essa luta for em vão? Eduardo segurou o rosto da filha com as mãos, forçando-a a olhar diretamente em seus olhos. Minha querida, você já venceu. Independente do que aconteça hoje, você provou que é possível transformar vidas através da liderança compassiva. Isso jamais poderá ser tirado de você ou dos funcionários que você tocou. A música de entrada começou a tocar, e Marina respirou fundo. Era hora de lutar pela última vez. Ela entrou no palco com uma postura que combinava autoridade executiva com humanidade genuína. A plateia a observava com uma mistura de ceticismo e curiosidade. Muitos ainda viam nela a filha do dono, tentando implementar ideias românticas em um mundo empresarial brutal. Senhoras e senhores, Marina começou, sua voz ecoando claramente pelo auditório. Hoje não estou aqui para defender um conjunto de políticas empresariais. Estou aqui para provar que a dignidade humana é a estratégia mais lucrativa que existe. Ela acionou o primeiro slide, mostrando uma fotografia da filial Centro 3 meses antes. Funcionários cabisbaixos, ambiente tenso, energia depressiva palpável. Esta era a nossa realidade. Funcionários talentosos trabalhando abaixo de seu potencial porque viviam em estado de medo constante. O próximo slide mostrou a mesma filial na semana anterior.
Funcionários sorrindo, colaborando, irradiando energia positiva. E esta é nossa realidade hoje. As mesmas pessoas, o mesmo espaço físico, mas uma transformação que vai muito além da aparência. Marina fez um sinal e Beatriz Santos subiu ao palco. O auditório ficou em silêncio absoluto quando ela começou a falar. Meu nome é Beatriz Santos, ela disse, sua voz inicialmente tímida, mas ganhando força rapidamente. Durante 2 anos acordei todos os dias com dor no estômago, sabendo que enfrentaria humilhações constantes. Cheguei em casa todas as noites destroçada emocionalmente, incapaz de ser uma mãe presente porque minha autoestima havia sido sistematicamente destruída. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Beatriz, mas ela continuou. Hoje, acordo ansiosa para vir trabalhar. Não porque o trabalho ficou mais fácil, mas porque finalmente me sinto valorizada como ser humano. Descobri talentos que nem sabia que possuía. Desenvolvi projetos que jamais teria coragem de propor antes. O impacto foi imediato. Vários conselheiros se inclinaram para a frente, alguns visivelmente tocados pela sinceridade brutal do depoimento. Rodrigo Martins foi o próximo a subir. Sua transformação era ainda mais dramática. De um homem quebrado para alguém que irradiava força interior renovada. Durante 3 anos, ele começou, sua voz firme e clara. Desenvolvi uma condição psicológica que me fazia esperar por humilhações constantes. Mesmo após a saída do gestor abusivo, não conseguia acreditar que alguém em posição de autoridade pudesse ser genuinamente gentil. Rodrigo fez uma pausa, olhando diretamente para Marina. Marina Alvarez não apenas me tratou com dignidade, ela teve paciência para me ajudar a reconstruir minha capacidade de confiar. Hoje, não apenas trabalho melhor, sou uma pessoa melhor. Minha família recuperou o marido e pai que eles haviam perdido para o trauma corporativo. A plateia estava visivelmente emocionada. Até os conselheiros mais céticos pareciam tocados pela autenticidade dos depoimentos. Marina retomou o controle da apresentação, mostrando os números que haviam compilado. Produtividade aumentada em 47% não aconteceu por acaso. Aconteceu porque funcionários que se sentem seguros e valorizados naturalmente dão o melhor de si. Ela continuou com os dados de retenção. Rotatividade reduzida em 78% significa que não precisamos gastar recursos constantes treinando novos funcionários. Significa continuidade, experiência acumulada, relacionamentos sólidos com clientes. O slide seguinte mostrou feedback de clientes. Satisfação do cliente elevada em 52%, porque funcionários felizes oferecem atendimento genuinamente caloroso. Não é performance forçada, é a autenticidade que os clientes sentem e valorizam. Mas foi o próximo momento que mudou tudo. Marina convidou todos os funcionários da filial Centro que estavam na plateia para subirem ao palco. 23 pessoas se levantaram e caminharam em direção ao palco, suas expressões mostrando uma confiança e alegria que nenhum gráfico poderia capturar. Estas pessoas, Marina disse, sua voz carregada de orgulho e emoção, não são apenas números em planilhas, são mães que agora chegam em casa com energia para brincar com os filhos. São pais que não precisam mais descarregar frustrações profissionais em suas famílias. São seres humanos que redescobriram que trabalho pode ser fonte de realização pessoal. O auditório explodiu em aplausos espontâneos. Alguns conselheiros estavam visivelmente emocionados. Outros sussurravam entre si com expressões de aprovação. Marina fez seu último movimento estratégico. Mas sei que alguns de vocês ainda têm dúvidas. Acreditam que esses resultados são temporários, que gentileza é sinal de fraqueza em um mercado competitivo. Ela acionou um slide final que ninguém esperava. Uma comparação direta entre todas as filiais da corporação nos últimos 3 meses. A filial Centro não apenas havia superado todas as outras em todos os indicadores mensuráveis, mas havia feito isso enquanto implementava as mudanças culturais mais radicais da história da empresa. Senhores conselheiros, Marina continuou, sua voz agora carregada de uma autoridade inquestionável. Vocês têm diante de si a prova irrefutável de que humanidade e lucro não são incompatíveis, são complementares. Eduardo Alvarez se levantou da plateia, seu orgulho pela filha visível para todos. Conselheiros, Marina não apenas provou que seus métodos funcionam.
Ela provou que estes são os únicos métodos sustentáveis para o futuro. O presidente do Conselho Diretor, Sr. Joaquim Ferreira, um homem conhecido por décadas de pragmatismo empresarial, se levantou lentamente. O auditório ficou em silêncio absoluto, todos sabendo que suas próximas palavras determinariam o futuro de tudo. Marina Álvares, ele disse, sua voz ecoando pelo auditório. Em 40 anos de carreira empresarial, nunca vi uma transformação tão profunda e resultados tão impressionantes em tão pouco tempo. Marina segurou a respiração, a carta de demissão ainda em sua mão. Por isso, Joaquim continuou, o Conselho Diretor não apenas aprova seus métodos para esta filial, mas implementará seu modelo de gestão humanizada em todas as filiais da Corporação Estrela Azul. O auditório explodiu. Funcionários choravam de alegria, conselheiros aplaudiam de pé, e Marina finalmente permitiu que as lágrimas que havia reprimido por semanas fluíssem livremente. Eduardo correu para o palco e abraçou a filha. Você conseguiu, Marina. Você não apenas salvou uma filial, você revolucionou toda a corporação. Beatriz Santos se aproximou, segurando a mão de Marina. Você não apenas nos devolveu nossos empregos, você nos devolveu nossa humanidade. Meses depois, a transformação da Corporação Estrela Azul se tornou um caso de estudo em escolas de administração ao redor do mundo. Outras empresas começaram a implementar modelos similares, criando uma onda de mudança que se espalhou por toda a indústria. Ricardo Mendonça foi condenado e cumpriu pena pelos crimes financeiros. Mas mais importante, sua história se tornou um exemplo do que nunca mais deveria acontecer em qualquer ambiente de trabalho. Marina continuou liderando a filial Centro, mas agora como diretora de transformação cultural de toda a corporação. Rodrigo Martins se tornou mentor de funcionários que enfrentavam situações similares a que ele havia vivido. Beatriz Santos desenvolveu programas de apoio psicológico que foram implementados em centenas de empresas. A carta de demissão que Marina havia preparado foi emoldurada e colocada em sua parede, não como símbolo de fracasso, mas como lembrança de que, às vezes, precisamos estar dispostos a arriscar tudo para defender aquilo em que acreditamos. A história de Marina Álvares provou uma verdade universal. Dignidade não é um luxo no ambiente de trabalho, é um direito fundamental. Quando tratamos pessoas como seres humanos completos, com sonhos, medos e necessidades emocionais, não apenas criamos locais de trabalho melhores. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни.
И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то
заработаешь год. Ну, такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну, где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну, типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,